quarta-feira de hoje, vamos conversar com o presidente da Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas Brasileiros, Audálio Dantas. A comissão é responsável pelo levantamento dos casos de violações dos direitos humanos cometidos contra a categoria no período de 1964 a 88. Ele foi vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa e autor do livro sobre a trajetória de vida de Vladimir Herzog, jornalista símbolo da restauração da democracia no Brasil após 1964. O livro, As Duas Guerras de Vlado Herzog, foi resultado de 5 anos de pesquisa, além de 2 anos escrevendo, se dedicando à obra. De que forma o senhor conta a história desse jornalista que é símbolo da ditadura militar no Brasil, né, da restauração da democracia no país? E de que forma o senhor conta essa história? Bom, eu divido, conforme o título indica, eu divido o livro em 2 grandes blocos, digamos assim. O primeiro trata da vida do Vlado, menino, na Iugoslávia, onde ele nasceu em 1937, filho de uma família judia. A fuga a partir da invasão da Iugoslávia pelos nazistas, a fuga para a Itália, vamos falar em peripécias, o medo, o assombro dessa fuga é muito importante. Aliás, esse capítulo se chama Lições de Fuga, né? E até que ele vive na Itália até 1946, com o final da Segunda Guerra Mundial, a família vem para o Brasil como refugiados e nessa vinda havia a perspectiva, a esperança de que aqui finalmente encontrassem a paz. Essa era a expectativa do pai e da mãe do Vlado e dele próprio, que já tinha entendimento quando ele chegou aqui aos 9 anos de idade. Depois eu conto o que eu chamo da formação brasileira do Vlado, porque ele tendo nascido lá, toda a formação, o período escolar ele fez aqui. Ele se formou brasileiro aqui, tanto é que já adulto decidiu ele próprio se naturalizar brasileiro e mudou o nome, porque o verdadeiro nome com que ele foi registrado na Iugoslávia é Vlado. Por isso o título do livro é Vlado. Muita gente acha que isso é apelido, não é. Ele mudou para Vladimir porque achou que o nome Vlado soava muito estrangeiro. Ele queria ser mais brasileiro. E aí vem a história dele, a formação. Ele era um intelectual. Essa história é contada até que ele começa a atuar como jornalista, assistiu ao nascimento de Brasília, quer dizer, ele viveu como um brasileiro. E começa a discutir a questão política entre os amigos, ele fazia documentários de cinema, etc. e tal, até que ele achou que, naquele momento, a participação política dele incluía a discussão dos problemas, o debate dos problemas que ele não podia fazer com ele próprio. Então, decidiu entrar para o Partido Comunista Brasileiro, nunca foi um ativista, mas ele achava que ali ele tinha um vetor para essas discussões. E toda essa experiência, toda essa história que o senhor vai contando, que vai costurando sobre a vida de Vladimir Herzog, vem fruto, claro, de uma pesquisa de 5 anos, como o senhor mesmo falou, mas também de um convívio, que o senhor chegou a conviver como jornalista. Sim. Eu não fui amigo dele no dia a dia, mas como colega jornalista, a gente se cruzava várias vezes. E a minha ligação maior com ele foi em função da perda da vida dele, porque como presidente do Sindicato dos Jornalistas, eu me vi na obrigação, juntamente com meus companheiros de diretoria do sindicato, de denunciar aquilo que nós sabíamos de antemão que não era verdade. Porque antes do Vlado, num período de 1 mês, foram presos 11 jornalistas acusados de participação política contra o governo. E todos eles foram torturados e por meio da família de alguns deles nós ficamos sabendo o que acontecia. Tanto é que quando soubemos da morte do Vlado, nós já
instintivamente dissemos, não é verdade que foi suicídio, não é verdade. E começamos a denunciar isso já no dia seguinte. E nesse livro são levantadas questões em relação à morte de Vlado. Exatamente. Aí todos os episódios que precederam ou sucederam o assassinato do Vlado estão contados nesse livro em detalhe. Quando eu digo que é contado de dentro para fora, é nesse sentido. Então, a narrativa, em alguns momentos, em primeira pessoa, do que significou isso nas nossas vidas e o que isso significou para a sociedade de um modo geral, porque o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo se transformou numa espécie de trincheira, né? Ali, as pessoas que queriam resistir, denunciar a ditadura, começaram a chegar, e não só jornalistas. Então, quando se diz que a sociedade civil reagiu contra o assassinato, houve essa reação a partir da denúncia feita no Sindicato dos Jornalistas. E essa reação teve até um episódio emblemático, que foi a questão do ato ecumênico. Isso, exatamente. A partir do assassinato, a primeira manifestação do sindicato, numa nota, no dia seguinte à morte de Vlado, que contestava a nota do Segundo Exército, que dava como suicídio. Nós não entramos no mérito, mas dissemos nessa nota que a autoridade que tinha ele como preso era responsável pela vida dele. Portanto, eles eram responsabilizados. E mais do que isso, reclamávamos contra aquele estado de coisas que levaram a que acontecesse isso. Além disso, convocamos os jornalistas nessa nota e a população para o sepultamento. Foi a primeira vez que o sepultamento de uma vítima da ditadura se deu publicamente, porque geralmente eles escondiam essas coisas. Era caixão lacrado, ordem para a família de não dizer nada, e aí o Vlado não foi sepultado em silêncio. E aí foi uma sequência que culminou com a realização do ato ecumênico na Catedral no dia 31 de outubro de 75. E aí começa o fim da ditadura. Não tenha dúvida, porque esse ato ecumênico foi precedido de uma avalanche de ameaças. Ameaças a mim, por telefones anônimos, ameaças diretas por oficiais do Exército, e contra pessoas como Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi e o Rabino Henri Sobel, que foram tentar que eles não participassem da celebração. Eles resistiram e participaram. E eles insinuavam que haveria um grande massacre naquele dia, se houvesse qualquer manifestação além da religiosa. E nós entendemos, e eu conversei muito com o Dom Paulo Evaristo sobre isso, que nós deveríamos fazer tudo para que não dessemos esse pretexto, porque seria um banho de sangue inominável, porque de dimensões terríveis, porque foram, apesar de todo o cerco policial que houve na cidade, 300 e tantas barreiras policiais na cidade, chegaram lá 8.000 pessoas. Foi a maior manifestação de massa desde o ato insurrecionário número 5, de 68, e, ao mesmo tempo, ela se deu de uma maneira que não ofereceu nenhum pretexto para a ação repressiva. Foi uma manifestação de civilidade contra a violência da ditadura. E ali, Dom Helder Câmara, que participou do ato, não como celebrante, mas estava lá, no final disse a mim, porque eu perguntei porque ele não disse nada, ele disse que há momentos em que o silêncio grita mais forte de qualquer discurso, de qualquer palavra. E, efetivamente, eles perceberam que havia uma resistência da sociedade brasileira ali, que não era mais aquela da resistência armada, mas era a da demonstração de que nós não aceitamos mais isso. E ali a ditadura começou a cair. O Dom Helder disse isso, profeticamente, disse a ditadura começou a cair hoje. E de que forma é abordado no livro a questão da situação dos meios de comunicação nessa época da ditadura, já que a gente está falando de um jornalista? Bom,
É sabido que os jornais, os grandes jornais brasileiros estavam todos censurados, com exceção, nesse ano de 1975, do jornal O Estado de São Paulo. Os outros estavam sob censura. Acontece que crimes como esse chegavam às notas do Segundo Exército e eram simplesmente aceitas e publicadas como se fosse a verdade. Mas, nesse caso, alguns jornais, entre eles a Folha de São Paulo, que é outro grande jornal, começaram a abrir espaço para noticiar, começaram a perder o medo. Mas não devemos esquecer que, sem exceção, quase sem exceção, os grandes veículos de comunicação, rádio, televisão, jornais, silenciaram diante dos crimes da ditadura. Foram coniventes com os crimes. Isso não pode deixar de ser dito. O que representa a publicação de uma obra desse porte? Que traz um outro lado, não fala o Vladimir desde a época, bem antes de ser Vladimir, na época que era Vlado, e traz que carrega uma importância histórica, que retrata um período tão importante, né, que é a questão da ditadura militar, da história do país. Então, o que representa ter uma obra como essa? Do meu ponto de vista, quando eu decidi escrever esse livro, 30 anos depois, eu fiquei com isso atravessado na garganta, até que vomitei, né, digamos no bom sentido. Eu tinha certeza de que estava contribuindo com a publicação desse livro para que se voltasse a discutir não só esse episódio, mas porque o pano de fundo sempre está presente aí. Acontece uma coisa com um jornalista aqui, mas eu conto uma que acontecia na ditadura do modo geral, inclusive, evidentemente, com o Vlado. Há uma tendência no Brasil a se esquecer as coisas. Eu acho que, principalmente em momentos como esse da ditadura militar, não devem ser esquecidos. Não deve ser esquecido por quê? E aí tem a importância das comissões da memória, a Comissão da Verdade, que estão instituídas, assim como a Comissão Nacional da Verdade. É proporcionar o debate em torno desse período. Muita gente que não sabia. No dia que o Vlado foi morto, a minha irmã, que é uma atitude bem pequeno burguesa, me ligou dizendo, olha, você, não, pelo amor de Deus, não fale nada, porque aí você corre perigo. Eu digo, perigo todo mundo corre. As pessoas não tinham ideia de que acontecesse. Essas pessoas matam, você precisa dizer isso. Aí ele disse, mas eles matam, você acha que eles mataram? Eu digo, acho sim. Então, é preciso que você diga hoje que eles matavam para que eles não voltem a matar novamente. É isso. Essa reflexão. Obrigada, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado.